Boa noite, a paz do Senhor. Caiu o vídeo aqui, eu vou ter que recomeçar novamente, amém? E então, como eu estava dizendo, a gente leu aqui a palavra no capítulo 2 de Hebreus, onde está dizendo, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória, de honra, e o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos seus pés. Visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, como eu estava dizendo, irmãos, no vídeo anterior que ele foi cortado, a gente teve que refazer novamente, os anjos eles foram criados como mensageiros e servos. Então, o anjo não é sujeito para com o homem. Tem até uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, em Coríntios, que diz assim: não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos? Uma parte dos anjos no início da humanidade, foi eles que caíram, eles que fizeram o homem cair. Lógico, não foram todos, mas uma boa parte. Tem até aquela passagem: ó luz, filho da aurora, tu que prostrava as nações, tu dizias, eu escalarei o céu acima das estrelas de Deus e me tornareis igual ao Altíssimo. Então, quando a gente vê, irmãos, passagem como esta, a gente observa que houve uma ruptura lá no começo entre os homens, Deus e os anjos, o qual ficou conhecido como a queda humana e a queda dos anjos. Mas quando Deus criou os anjos, Deus criou para que os anjos servissem os homens, que os anjos fossem mensageiros, servos e mensageiros. Então, Deus, ele criou para cada ser, Deus deu uma finalidade. Os homens foram criados para ser filhos de Deus e não servos. Os anjos era que ajudava, que fazia, que direcionava aqueles homens lá do início. E essa coisa se estendeu durante a história, vindo até a época de Jesus. Tanto que Jesus foi tentado no deserto por 3 vezes, como um chefão, com o inimigo, que se apresentou perante ele. E que hoje esses seres decaídos ou caídos controla o abismo. Controla o abismo. Em Efésios 6:12 está dizendo o seguinte: não luteis contra a carne e nem contra o sangue,
Lutei sim com as potestades nos lugares celestiais. Porque dali é que procede toda a maldade. O controle sobre os homens. É dali que tem a manipulação para com os homens. E muitos homens se deixam cair por esse tipo de falácia. Aquele chefe dos demônios chegou para Jesus e falou assim: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome, afinal de contas ele fez um jejum de 40 dias, mas o inimigo foi lá tentar ele. Numa outra, ele vai dizer assim, ele mostrou todas as riquezas, todos os reinos da terra, e disse para Jesus assim: tudo isso te darei, se rendermos e render graça a mim. Ou seja, aquele ser queria que Jesus se prostrasse perante ele. Era o que ele queria. Eu falei assim, porque a mim me pertence. Porque quando ele dominou, irmãos, os seres humanos lá no começo, ele passou a ter controle sobre todas as coisas. Através do pecado. Ele passou a ter controle. E ele queria controlar aquele que veio na posição de Filho de Deus, o primogênito original, Jesus Cristo. E Jesus deu a resposta para ele. Jesus deu uma resposta à altura para ele. É assim que as coisas funcionam. Jesus falou assim: quando o Filho do Homem se manifestar, vós se tornareis igual a mim. Poderíamos fazer o que eu faço, até coisas maiores. Será que nós estamos dispostos a suplantar o mal na nossa vida? Será que nós temos esse qualificativo? A Bíblia diz assim: resistivos a Satanás, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Será que o homem ele tem essa capacidade? Tem. O homem ele tem essa capacidade. Porque Jesus lá na cruz do Calvário derramou o seu sangue para que todos aqueles que se unissem a ele não viessem a ser condenados, e sim ressuscitado, ter vida, e vida em abundância. Então, o homem, depois que ele herdou o pecado, ele passou a ser uma presa fácil. Paulo, ele vai dizer em uma das suas epístolas, que ele diz assim: de um lado, pelo meu espírito, estou sujeito à lei de Deus, mas do outro lado, sou preso à lei do pecado. Miserável homem que sou. Existiam lutas. Qual é a diferença de você e de Paulo? Paulo era um ser humano como qualquer outra pessoa. Ele tinha as suas horas desagradáveis e tinha suas horas agradáveis. Paulo, para quem não sabe,
Ele era um perseguidor de cristãos. Mas quando ele se converteu, ele assumiu uma posição muito clara, muito objetiva no trabalhar de Deus, e ele passou a ser o arauto, um homem vitorioso, mesmo com essas lutas que vinham sobre ele, como um espinho que tinha na sua carne. Então Deus está querendo levantar os Paulos, os profetas, os Moisés, João Batista, nessa terra, hoje. Deus, ele tem uma missão para cada um de nós. Eu não sou melhor do que vocês, vocês não são melhor do que... Nós temos problemas uns iguais aos outros. Mas o sangue de Jesus nos resgata de todas as coisas. Deus tem um plano. Deus tem um objetivo. Deus, ele tem um foco, é estabelecer o mundo ideal, aquele mundo perdido. Jesus disse na sua oração, quando falasse, mestre, como é que a gente deve orar? Ele disse, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Então, Jesus, ele vai dizer que você, enquanto você tem vida física, faça por onde? Faça por onde? Porque se você de repente morre, vai para o outro lado, sem ter esse entendimento, sem ter esse tipo de consciência, irmãos, vocês vão ter muito problema do outro lado. Por isso é necessário que entendamos o projeto de Deus. Quando Jesus ensinou essa oração, e ele estava falando com Pedro, depois, ele disse assim, ó, Pedro, estou te escolhendo. Sobre essa pedra eu vou constituir a minha igreja. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Foi Jesus que falou. Não é eu que estou falando. O próprio Jesus falou. Não foi nem A nem B. Foi o próprio Jesus que falou. Você quer ser uma pessoa desligada de Deus? E se você passa para o outro lado nesta noite, como é que fica a sua situação lá do outro lado? Se você for uma pessoa desligada. Você já pensou nisto? É bom pensar nessa realidade. É bom entender esta realidade. Muitas vezes a gente preocupa muito com os afazeres do dia a dia e coloca o ideal de Deus em segundo plano. Isso não é bom. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, procurai a Deus em primeiro lugar. Buscai a Deus em primeiro lugar. O resto vos será acrescentado. Mas as pessoas, eles estão tão atordoados com tantas coisas, com tanta novidade, com tanta tecnologia, com tantas
que eles terminam se desviando do caminho. Hoje, eu falei em tecnologia, né? Aí eu lembrei do profeta Daniel. E o profeta Daniel, ele vai dizer que ali no capítulo 12, que viria uma época da história que a ciência estaria em altíssimo nível. Olha que Deus tremendo. Nos últimos tempos. Deus até falou para ele assim, guarda essas palavras e sela ela. Porque vai chegar um momento que a ciência vai prosperar. Uma época de grande prosperidade. Será que o homem está pronto para isso? Não é o que a gente vê. Ele fica fadigado com tanta coisa, com tanta tecnologia, que esquece de Deus. Deus passou a ser, né? Esquece que foi Deus que deu, inspirou o homem a fazer essas tecnologias, essas coisas. Porque tudo que é feito para o bem, só que os homens usam para o mal. Esse é o problema. Então, é necessário, irmãos, que nós devemos sair da posição de servos e devemos se colocar como filhos de Deus e procurar aquele que faz com que essas coisas possam se concretizar, que é Jesus. Como ele mesmo diz, ninguém verá o reino de Deus se não for por Jesus Cristo. Não é você tendo muita luxúria, muitas riquezas, sendo o homem mais poderoso, sendo isso e aquilo, que você vai para o reino. Você não vai, se você não tiver um coração aquebrantado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então vamos procurar se achegar ao entendimento, porque nós herdamos o pecado e só Jesus pode tirar o nosso pecado, aliviar essa carga, esse jugo que as pessoas carregam nas suas costas. Amém? Glória a Deus. Não quero me estender mais, a gente tem mais coisa para dizer, mas eu não quero que o vídeo se prolongue tanto, tá? Mas não esqueça, dê o seu like, tá? Dê uma força pra gente aí. Se inscreva no canal, certo? Compartilhe com seus amigos, que nós estamos precisando hoje, afinal de contas, nós estamos, o Brasil, o mundo está passando por muitos problemas. E é neste momento que a gente tem que chegar a Deus. Resistir à maldade, resistir, e Ele fugirá de vós. Chega-se a Deus. Chega a Jesus. Chegue a Jesus e Ele chegará a vós. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe.